Olá, mulher linda, sábia que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Respostas de Deus para Dias Difíceis de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 18. Confiança. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Amiga, para que você experimente de uma vida abundante e passe a viver diariamente esta vida de plenitude e confiança, é necessário permitir que o Espírito Santo seja seu companheiro diário de jornada. Deus não pode mudar a sua história se você não der o primeiro passo e dizer sim ao seu reino e à sua vontade. Eu oro para que no dia de hoje você tome uma decisão de fazer Cristo Senhor completo da sua vida. Eu oro em nome de Jesus, amém. Deus acontece. Também é digno de nota que quando se vê em Jesus, está simplesmente esgotado. A palavra grega traduzida aqui como cansado é kópio em grego bíblico ou kopos em grego vulgar e quer dizer o modo como você se sente depois de ter sido espancado. Em outras palavras, Jesus está extenuado, exausto, combalido. Ainda assim, seu amor o compele a continuar caminhando quando quer se sentar e deixar a multidão tocá-lo quando ele quer ficar a sós. E nesse caso, alcançar a mulher que fez tantas escolhas infelizes na vida, para fazer com que ela saiba que é amada. Assim, quando Jesus se senta, os discípulos haviam partido para a cidade para comprar alguma comida. Isso pareceria razoável para nós, mas é uma indicação poderosa de que o coração e a paixão de Cristo já haviam começado a causar impacto entre os discípulos. Era muito estranho que os judeus fossem a uma vila samaritana para comprar comida. Mas Jesus os havia enviado, e assim foram. Ele queria encontrar-se com essa mulher a sós. E não é só isso que é notável, mas acrescente-se isso, ele falou primeiro. Não era comum para uma mulher estar a sós no poço, mas talvez sua reputação fosse conhecida em sua vila. Então ela viera na hora em que sabia que não haveriam outras mulheres. A vergonha é um fardo cruel e isolador para se suportar. Lembro-me de conversar com uma mulher em uma de minhas conferências que dizia que estava grata por mantermos o auditório na escuridão. Quando eu a perguntei o porquê, ela disse que havia mulheres na conferência que a conheciam e que pensariam que aquele não era o lugar dela. Eu tive um caso, disse. Fiz algumas escolhas erradas e agora não sou mais bem-vinda a lugares em que me conheçam. Esse não é um pensamento terrível? Não ser bem-vindo aos lugares onde somos conhecidos? Pergunto-me se esta seria a história da samaritana, não ser bem-vinda nos lugares onde é conhecida. Jesus disse-lhe dê-me um pouco de água, João capítulo 4, verso 7. A mulher surpreendeu-se ao ser interpelada por alguém que não somente é homem, como ainda é obviamente judeu. Então Jesus, que nunca foi conhecido por bater papo, vai direto ao ponto e à sua necessidade. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água da vida. João capítulo 4, verso de número 10. A palavra hebraica que Cristo usa aqui para dar é doreia, que significa dar de graça. Não apenas Jesus lhe oferece uma dádiva de graça, mas também lhe diz que essa dádiva de graça é água viva. Pergunto-me como isso a teria impactado. Aqui está uma mulher que estava vivendo provavelmente uma secura em sua alma e espírito, tentando viver um dia depois do outro, quando um estranho improvável, com um olhar cativante, oferece-lhe água viva. Mas como Nicodemos, que levou Cristo ao pé da letra e quis saber como um homem adulto poderia reentrar no ventre de sua mãe e ser nascido de novo, está lá em João capítulo 3, versos 4, essa mulher queria saber como Jesus poderia fornecer esse líquido refrescante se ele nem mesmo tinha um balde. Jesus chegou rápido nas profundezas de sua necessidade e de sua história. Contou-lhe que cada um teve de travar uma batalha em sua vida antes de reconhecer Jesus e que nada nesse mundo nos satisfará por muito tempo. Mesmo as coisas que acreditamos que nos farão felizes o farão só por um momento. A samaritana sabia que isso era verdade, e Jesus estava prestes a confrontá-la com uma oportunidade de redimir-se.
Pediu que voltasse a casa e que trouxesse seu marido ao poço. Pedido interessante. Momento da verdade. Jesus pediu que a samaritana fizesse algo que ela não poderia verdadeiramente fazer. Ela não era casada com o homem com quem estava vivendo. Ela poderia lhe contar-lhe isso? Se lhe contasse a verdade, ela poderia se afastar, ele poderia afastar-se com desprezo em seus olhos, como tanta gente já havia feito. Ele poderia envergonhá-la. Então talvez ela pudesse apenas mentir e fingir que o homem com quem vivia era seu marido. Este era o seu momento da verdade. Quando olhava nos olhos de Jesus, acredito que a mulher samaritana tinha decidido, sejam quais fossem as consequências, que não poderia mentir para ele. Então contou-lhe meia verdade: não tenho marido. João capítulo 4, versos 17. Sabendo que ela se arriscara um pouco, Jesus contou-lhe que sabia de toda a história. Uma das graças mais redentoras de Cristo é que Ele nos conta toda a verdade a respeito de nós mesmos sem nos envergonhar. Cristo revelou que não somente Ele sabe qual é a verdade, bem como com quem Ele estava agora e com quantas vezes ela havia se casado previamente. Você consegue ver a confiança irrefutável que essa promessa oferece? Cristo sabe de toda a verdade em nossa história, as partes que guardamos e as partes que preferimos apagar. E Ele nos convida a trazer todas as partes para os holofotes de sua graça. A mulher deve ter se sentido totalmente exposta, nua diante desse homem, que parecia conhecê-la melhor que ela mesma. Nesse momento, ela percebeu que Jesus era um profeta, pois de que outra forma ele teria podido ler as entrelinhas de sua vida? Ela havia, por fim, sido exposta, mas ao amor redentor e à graça de Jesus. Será que se ela não tivesse vivido uma vida tão vergonhosa, ela não teria sido deixada sozinha recolhendo água no poço em uma hora em que sabia que nenhuma outra mulher estaria presente? Não estou nem por um segundo sugerindo que devemos pecar despudoradamente, para ver como Deus usará até mesmo isso para nos fazer o bem. O que estou dizendo é que até mesmo os atos que Satanás usaria para nos destruir, mesmo esses podem ser usados por Deus para nos ajudar a encontrar o caminho de casa do seu coração. Uau! Aleluia! Glória a Deus! Não queremos incentivar ninguém a pecar, mas queremos dizer que se você pecou, há restauração, há transformação, há liberdade verdadeira em Cristo. Se houver arrependimento genuíno, Deus pode, e então, te enxertar na oliveira verdadeira que é Cristo, através do Espírito Santo, através de uma confissão e uma oração de fé, e a sua vida ser transformada com o fruto do Espírito num caminhar diário com Deus em comunhão. Ah, é possível, é possível, é possível. Todos nós já passamos por intempéries nessa vida, e todos nós somos pecadores. E todos nós tivemos uma história e um passado. Eu não sei qual é o tamanho do teu passado e eu quero te dizer que não importa o tamanho do teu pecado. O que importa realmente é o tamanho desse Deus que nós servimos, que é poderoso para perdoar pecados, que é poderoso para escrever o teu nome no livro da vida e que pode te fazer viver uma vida plena na eternidade. Sim, existe uma promessa de eternidade para aquele que é cristão. Existe uma vida após toda essa história que estamos vivendo nesse mundo. O que vivemos aqui é apenas um fragmento daquilo que teremos na eternidade. E as portas do céu, do trono da graça, da restauração, do perdão estão abertas para você nesse dia. Ao passo de um arrependimento sincero, de uma oração genuína do seu coração, de uma fala com Deus dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados que eu cometi. E pecado se fala no atacado e não no varejo. Ou melhor, no varejo e não no atacado. É necessário que a gente confesse e busque o arrependimento diário e constante, até que sejamos transformados de glória em glória. E sejamos transformados de glória em glória e aperfeiçoados em Jesus. Como aquele vaso de barro nas mãos do oleiro, que passa a ter uma importância significativa após o molde sendo realizado.
Sim, a minha e a tua vida podem ser testemunhos da glória do Senhor para a vida de tantas outras pessoas. Mas é necessário que nos arrependamos e que vivamos então uma vida verdadeiramente reverente e relevante no reino dos céus, nesta terra. Eu oro para que você seja batizada com o Espírito Santo, um batismo de fogo, de restauração, de purificação. Eu oro para que você tenha experiências com Deus, experiências de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, e experiências que vão mudar a tua história completamente. Eu oro também para que eu possa ouvir um ou outro testemunho desta leitura e para que eu possa ter dimensão daquilo que Deus tem feito, um fragmento daquilo que Deus tem feito na vida de vocês, através dessa leitura, através destas páginas, desta autora, da Sheila Walsh, através da minha vida, que sou apenas um instrumento para fazer a leitura desse livro e para te encorajar a buscar respostas de Deus nos dias difíceis dentro da Bíblia Sagrada. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.